Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre os livros que caem na prova da Unicamp 2021. Lembrando que eu não tenho a intenção de substituir as aulas, tá? Elas devem ser vistas e só depois vocês podem acessar, né, essa apresentação aqui, até porque vai ser mais um lembrete do que uma aula em si, tá bom? De alguns pontos que eu considero mais importantes e mais práticos, né, mais pragmáticos para a prova de vocês. Então, aqui a gente tem a lista de leitura obrigatória da Unicamp desse ano, tá? Eu acredito que os dois livros que vocês demorariam mais tempo para ler são o Ateneu e a Falência. Então, portanto, eu recomendo que, tirando esses dois livros, que vocês leiam o resto, até porque em uma tarde você já mata, né, essas obras literárias. Tudo bem? Bom, então começando pelos sonetos de Camões. E primeiro a gente precisa falar sobre alguns conceitos básicos, né, de um poema. Então, cada linha do poema constitui um verso. O conjunto de versos compõe uma estrofe. E eu lírico é sinônimo de eu poético, que é sinônimo de eu poemático, que é sinônimo também de sujeito poético e de sujeito poemático, né? E o que é tudo isso? Bom, trata-se da voz que fala, né, no poema. Então, assim, quando você quer transmitir uma ideia daquele poema, em uma questão aberta, por exemplo, você nunca diz de acordo com o autor, tal, 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 tal. Você sempre vai dizer de acordo com o eu lírico, tudo bem? Então, essa seria a definição, né, de eu lírico, eu poético, eu poemático, sujeito poético ou sujeito poemático. Bom, então, o Camões, ele pode ser considerado um autor do maneirismo, tá? Que também é chamado de pré-barroco, a gente já vai entender o porquê. Então, na literatura, a clareza expressiva passou a conviver com exposições tortuosas de raciocínio e com imagens marcadas pela contradição, que anteciparam a estética barroca, né? Então, é como se fosse uma transição entre o classicismo e o barroco, ok? Todos os sonetos camonianos possuem versos com 10 sílabas poéticas, isso é chamada de medida nova, né? Então, são todos os sonetos, sem exceção, que apresenta essa métrica aqui. É interessante lembrar ainda que o soneto, ele é definido como sendo uma composição fixa em 14 versos, né? O Camões, especificamente, ele vai seguir o modelo do Petrarca. Então, ele vai fazer 2 quadras, que são estrofes de 4 versos, seguidas de 2 tercetos, que são estrofes de 3 versos. Uma coisa muito importante é que a ideia principal de um soneto, ela sempre deverá estar na última estrofe, ou seja, no último terceto, ou no último verso. Então, é a chamada chave de ouro, que vai abrir a sua compreensão do texto como um todo. Então, quais são os temas principais dos sonetos camonianos? A principal temática desses sonetos é o amor. A experiência amorosa, ela não é vivida sem muito sofrimento, que é provocado pelo desdém da amada ou pela impossibilidade de realização do amor. Porém, né, as dores do amor, longe de enfraquecer esse eu lírico, tornam esse sentimento ainda mais forte. O Camões se refere não só à dimensão espiritualizada, né, platônica e divina do amor, como também à sua dimensão carnal. E aqui eu deixei um adendo de que amor, quando é utilizado com letra maiúscula, ele se refere ao Eros, né, ao Cupido, ao deus do amor, tá? Então não é aquele amor que a gente conhece, né, cuja acepção a gente utiliza muito, tá? Se refere, isso sim, à mitologia grega. Outro tema é o retrato e a ausência da amada, tá?
A ausência da amada, ela pode ser resultado do desprezo que ela devota ao eu lírico, ou consequência de circunstâncias que acabaram por separar esse casal de apaixonados. Então, como, por exemplo, a morte da amada, né, no chamado ciclo de Dinamene. Quem foi Dinamene? A Dinamene, ela morre numa viagem na qual acompanhava o poeta, tá? E a Dinamene vai ser referida em uma série de sonetos. Por isso é importante vocês conhecê-la. Também existe o tema do desconcerto, né, com C, até destaco aqui para vocês, do mundo. O que significa isso? A expressão desconcerto, ela deve ser entendida aqui como ausência de harmonia, tá? Então, o tema do desconcerto do mundo, ele faz referência ao mundo que está de ponta cabeça, que está às avessas. Bom, a mitologia, ela não é propriamente um assunto dos sonetos do Camões, mas ela fornece matéria e imagens para o tratamento dos temas aos quais, de fato, se dedicava o poeta. Então, como exemplo, eu trouxe aqui, né, em um dos sonetos, ele fala sobre uma tal de fortuna, que também não tem a acepção que a gente conhece, não tem o sentido que a gente está acostumado. Fortuna com letra maiúscula faz referência à deusa do acaso. Em alguns de seus textos, o Camões ele faz referência à própria obra, o que é conhecido como metalinguagem. Bom, agora vamos aos sermões do padre Antônio Vieira. Então, no intuito de conter os avanços do protestantismo, a Igreja Católica ela realiza a Contra-Reforma, né? Utilizando-se de antigas marcas de repressão, como o Tribunal da Santa Inquisição e a lista de livros proibidos, ou Index, tá? Então, o homem do século XVII, ele se viu em um verdadeiro dilema existencial, né? Porque, de um lado, havia o sopro da herança humanista, e, de outro, a força da repressão da Contra-Reforma, né, da Igreja. Então, esse bifrontismo, ele gerou indivíduos dilacerados pela dúvida e angustiados pela temeridade do pecado e da perda da alma. É nesse contexto que se insere o barroco, que é a arte do conflito. Na produção literária do movimento barroco, duas linhas estilísticas elas se destacam: o cultismo e o conceptismo. O cultismo, que também é chamado de gongorismo, ele se caracteriza pela supervalorização da forma e dos jogos de palavras em detrimento do trabalho argumentativo. Reconhece-se nos textos, né, a ênfase nas imagens, a abundância de metáforas e as hipérboles. Já o conceptismo, que também é chamado de quevedismo, ele se caracteriza pela manipulação de frases e de ideias, com base na lógica, na agudeza de pensamento, no uso intensivo de conceitos, né, e imagens de persuasão. Valendo-se de figuras como, por exemplo, a antítese, o paradoxo e o silogismo, o conceptismo é a face argumentativa do movimento barroco. E o padre Antônio Vieira, ele é o seu maior ícone da língua portuguesa. Então, de forma bem resumida, o cultismo está mais preocupado com a forma e o conceptismo, né, também chamado de quevedismo, ele está mais preocupado com o conteúdo. Lembrando sempre, em termos de gênero, que a finalidade do gênero sermonístico, do sermão, é de convencer os ouvintes, né, mostrando sempre as verdades que estão contidas, que estão presentes na palavra de Deus. E qual que é a estrutura desse gênero, né, do gênero sermonístico ou do sermão? Assim como um texto dissertativo argumentativo, esse gênero ele é dividido em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Eles só têm nomes diferentes. A reflexão dos sermões, ela tem como principal assunto a morte, e apesar de ser um representante do pensamento contra-reformista, o Vieira não vai utilizar só exemplos bíblicos, tá? Como o mito de Adão, por exemplo, que é o que se esperaria de um padre, né?
mas ele também lança a mão de exemplos da cultura clássica, e ele cita fatos da Roma Antiga, por exemplo, comprovando, né, a amplitude da sua cultura e como ele ultrapassou os limites da sua época. Então, aqui eu trago frases que eu acho que resumem muito bem, né, que sintetizam muito bem qual que é a ideia de cada um dos 3 sermões. Então, aqui a gente tem o sermão que foi pregado em 1672, o sermão que foi pregado em 1673 e o sermão que seria pregado na Capela Real, mas que não foi efetivamente. Então, o primeiro sermão, eu destaco a frase: o homem foi pó e há de ser pó, logo é pó, né? Então, para entender esse primeiro sermão, tá? Eu peço que vocês pensem em uma vela feita de cera, tá? Então, antes era cera, né? Antes da confecção da vela, antes era cera. Aí depois eu acendo essa vela e ela se derrete, tá? Só que depois do derretimento, continuou sendo cera, tá? Então, antes era cera, depois se tornou cera. Logo, sempre foi cera, né? A vela sempre foi feita de cera. Do mesmo jeito, né? Um exemplo agora para quem gosta de física. Então, vamos supor que eu tenho um bloco de gelo e que ao nível do mar eu o aqueço até os 100 graus Celsius, tá? Então, assim, eu vou passando, né, pelos estados físicos da água, tá? Então, primeiro eu tenho gelo, depois água líquida e, por fim, a água na forma gasosa, ou vapor d'água. Só que, de qualquer jeito, é água, né? Antes era água, enquanto estava na forma de bloco de gelo. Depois que evaporou, também era água, né? Logo, sempre foi água, tá? E da mesma forma, o homem foi pó, ou seja, ele começa não sendo merda nenhuma, né? E ele vai ser pó, né? O homem é um ser finito, ele vai padecer, ele vai morrer, então ele é pó no presente, tá? Essa é a ideia do primeiro sermão. O segundo sermão, pregado em 1673, eu destaco essa frase aqui. 2 coisas prega hoje a igreja, pó e pó. Um é triaga e corretivo do outro, né? Então, um pó atua de forma a corrigir o outro pó, tá? É isso que ele quer dizer. Como assim? Então, assim, desculpa, gente. Então, o que ele está dizendo é que a gente precisa ser pó por eleição, né? Ou seja, por escolha, tá? Antes de sermos pó por necessidade, ok? Tudo bem? Então, a gente precisa, né, ser pó por eleição ou por escolha, mas não ser pó por necessidade, ou seja, por advento, né, da natureza. Então, o que ele está dizendo é que a gente precisa morrer antes do nosso corpo vir efetivamente a falecer, né? A gente precisa ter uma morte anterior, tá, ao nosso falecimento, ok? É isso que ele está dizendo, e esse seria o corretivo, né? A forma de corrigir o nosso falecimento. Depois a gente vai entender melhor sobre o que ele está falando aqui, né? Que morte é essa? Né? Será que ele está defendendo que a gente precisa se matar? Que a gente precisa recorrer ao suicídio? A resposta é não, tá? Mas depois a gente vê certinho. E por fim, né, esse sermão que seria pregado na Capela Real, tá? A morte que tanto tememos, ela deve ser amada, e a vida que tanto amamos deve ser temida. Por que a vida deve ser temida? É porque é na vida que a gente pode recorrer aos pecados, né? Que a gente pode executar ações que são pecaminosas, certo? E isso, após o nosso falecimento, vai fazer com que a gente viva para sempre no inferno, tá? Por isso que a vida tem que ser temida, porque a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz para não ser mandado para o inferno, tá? Então essa é a ideia geral dos 3 sermões. O sermão pregado em 1673 apresenta essa figura das 3 cabeças de Cérbero, que o Vieira ele usa para
dizer que a morte, né, existem três motivos ou três coisas que fazem a morte ser duvidosa, perigosa e terrível, tá? Então, a morte é uma, a morte é incerta e a morte é momentânea. Então, essas são as três cabeças de Cérbero. Bom, então, explicando cada uma delas, existe só uma morte, né, ou boa para sempre, então que você vai para o céu, ou má para sempre, em que você vai para o inferno. A morte é certa, porque todos nós vamos morrer algum dia, só que nessa mesma certeza, ela é incerta, porque ninguém sabe exatamente quando que vai morrer, tá? Então, nesse sentido que a morte é incerta. E ela também é momentânea, porque a morte nada mais é do que um momento, né, do qual pende a eternidade, ou melhor, as eternidades, porque ou ela vai ser boa para sempre, ou ela vai ser má para sempre, no interior do inferno. Então, qual que é o epitáfio ideal para o Antônio Vieira? Epitáfio é aquela frase que a gente vê, né, inscrita no túmulo. Então, para o padre Antônio Vieira, esse é o epitáfio ideal, uma vez sepultado e duas vezes morto, né? Como eu já tinha antecipado, ele não está falando de morte e suicídio, ele não está dizendo que a gente precisa se suicidar, né? O que ele está dizendo é que a gente precisa viver uma vida, só que morta às paixões, aos apetites, às farras, né? Enfim, a uma vida de pecados, tá? Então, a morte, antes do nosso falecimento propriamente dito, é uma morte aos pecados, né? É uma morte a partir da qual a gente viveria uma vida nos conformes da Igreja Católica, tá? Então, sem pecar, tudo isso. No sermão que seria pregado na Capela Real, bom, só lembrando, né, esse sermão, ele seria pregado na Capela Real, tá? E seguindo o raciocínio apresentado por Vieira no início desse sermão, os seus ouvintes, eles estavam livres da morte, só porque eles eram ricos, tá? Só que Vieira, ele vai por esse lado argumentativo para depois desconstruir essa ideia, né? Depois ele vai dizer que a morte a morte ela é boa não só para quem é miserável, né? Não só para aqueles que sofrem durante a vida, mas para aqueles que vivem uma vida boa também, né? Para as pessoas ricas também, certo? E ele vai fazer isso por meio da descrição desses três bens: os bens da natureza, como por exemplo a saúde, né? Os bens da fortuna e os bens da graça. E nenhum dos bens ele é incorruptível, né? Todos os bens eles podem ser corrompidos de alguma forma. Então, por exemplo, falando sobre os bens da natureza, a gente pode ficar doente, tá? Então, essa seria uma corrupção do primeiro tipo de bens. Os reis, eles são senhores de todos, né? Mas eles também são cativos de todos. Então, eles mandam em todo mundo como sendo os reis que eles são. Só que eles também são julgados por todo mundo como se fossem réus, né? Então, essa seria a corrupção dos bens da fortuna, ok? Bens da fortuna que são de posse de um rei, por exemplo. E também existem os bens da graça, que podem ser corrompidos por meio da tentação a uma vida de pecados, a uma vida pecaminosa, tá? Tem até uma parte em que o padre Antônio Vieira, ele diz, o mundo todo é precipícios, o demônio todo é laços, a carne toda é fraquezas, tá? Então, esses bens aqui, bens da natureza, bens da fortuna e bens da graça, eles podem sim, né, ser corrompidos. Agora, falando sobre o espelho, um conto do Machado de Assis, então eu vou contar para vocês qual que é a história, né, desse conto. No alto do bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro,
4 ou 5 cavalheiros, eles discutiam ativamente sobre reflexões metafísicas e filosóficas. O Jacobina, que era o quinto indivíduo, ele é chamado a dar a sua opinião sobre o tema que está sendo discutido, que no caso era a natureza da alma. O Jacobina inicia então a narrativa de um episódio da sua vida, que de acordo com ele mesmo, demonstrará que não há apenas uma alma. Existem duas em cada indivíduo. Existe uma alma interior, que é subjetiva, particular, tá? E existe uma alma que é exterior, então representada pelos objetos associados ao indivíduo e que funcionariam como justificativas para a sua existência, né? De acordo com Jacobina, esses objetos eles poderiam se tornar tão indispensáveis para o indivíduo que eles chegariam a tomar até mesmo o lugar, né, da alma interior, tá? E como a gente vai ver, foi o que aconteceu com o Joãozinho, que também é chamado de Jacobina. Então, para comprovar a sua tese, né, a teoria da alma humana, o Jacobina, o Joãozinho, como vocês preferirem, ele assume a condição de narrador. Então, ele começa o relato de uma história pessoal que ocorreu quando ele tinha 25 anos e tinha acabado de ser promovido, né, de receber o posto de alferes da Guarda Nacional, que é a posição mais baixa entre os oficiais. A sua tia Marcolina, que era moradora de um sítio distante, ela tinha convidado Jacobina, que agora era alferes, para passar alguns dias com ela, tá? A tia Marcolina, ela coloca no quarto do sobrinho, Joãozinho ou Jacobina, um espelho, né, super antigo, que veio lá de 1808, com a vinda da família real portuguesa ao Brasil. Só que um acontecimento inesperado, ele faz com que a tia Marcolina precise se ausentar desse sítio em que ela morava. Então, ela confia o cuidado com o sítio e com os escravos ao sobrinho, ao Jacobina, né? E nessa, os escravos, eles aproveitam para fugir, tá? O Jacobina, ele fica sozinho, e depois de alguns dias de hesitação, ele resolve olhar-se no espelho. Quando ele se olhou no espelho, ele se enxerga desfigurado, ele se enxerga distorcido. Após o choque, ele veste o fardamento completo de alferes e ele consegue enxergar a imagem nítida dele no espelho, né? Então ele pôde se ver por inteiro, porque a sua alma exterior, ela novamente havia voltado para o devido lugar, tá? Então, no caso do Joãozinho ou do Jacobina, qual que é a alma interior? É o próprio Joãozinho, ou seja, aquele nome que era chamado anteriormente ao posto de alferes. E depois que ele recebeu esse cargo, isso se tornou a alma exterior dele, né? Então, a alma exterior é a do senhor alferes, tá? E o fato dele não poder enxergar a própria imagem quando ele estava sem a farda é que praticamente não sobrou a alma interior, né? A alma exterior, que é o fardamento, que é a patente, né? Ela se sobrepôs, tá? E essa farda, esse fardamento, era um claro indicativo, portanto, de um status social, né? Que o Jacobina ou Joãozinho havia conseguido. Também chama atenção para um caráter de espelhamento do conto, tá? Em que sentido? Então, quando a gente se olha no espelho, sempre existe um objeto, que é real, e uma imagem, que é virtual. Dois elementos, portanto, tá? E da mesma forma, o conto O Espelho, ele está organizado, por exemplo, em 2 níveis narrativos, né? Ele se inicia com um narrador em terceira pessoa onisciente, que relata o encontro dos amigos na residência em Santa Teresa, e posteriormente, o Jacobina, quando ele relata esse episódio da vida dele, ele assume a condição de narrador em primeira pessoa. Portanto, 2 níveis narrativos.
Além disso, o conto trabalha dois espaços muito bem definidos, né? O campo e a cidade. Então, a pena machadiana, ela vai evidenciar que os valores hipócritas do favor e do compadrio, eles não estão restritos a só um local, tá? Mas sim disseminados em toda a sociedade brasileira. Então, dois espaços, campo e cidade. E existe também dois eixos temporais. O primeiro, ele está relacionado... Espera só um pouquinho, gente. Então, o primeiro, ele está relacionado ao nível narrativo em que se encontra o narrador em terceira pessoa, né, que apresenta Jacobina e seus companheiros conversando na casa em Santa Teresa. E o segundo é do relato de Jacobina, que remete ao tempo em que ele se torna alferes aos 25 anos. Agora, falando sobre o Ateneu, o narrador do romance, que é o Sérgio, que também é protagonista, ele vai se lembrar do período em que ele passou no Ateneu, tá? Onde ingressou aos 11 anos de idade, com o conselho do pai. Qual que era esse conselho? Vais encontrar o mundo e coragem para a luta. Chama atenção aqui para dois termos, mundo e luta, tá? Então, por mundo, a gente pode entender que o espaço do Ateneu, ele transcende o colégio, e ele se torna uma miniatura dramática dos dilemas sociais, né? Então, a gente pode dizer que o internato, né, o Ateneu, ele é um microcosmo, né? Uma vez que ele reflete a sociedade. E eu chamei a atenção de vocês para esse termo luta, porque no romance, o Ateneu, vai existir um uso muito intenso de um vocabulário militar, tá? Então, ele é antecipado logo no começo do romance, nessa frase que eu coloquei aqui. Existe uma crítica ao sistema educacional brasileiro, que é movido por interesses, né? E que não tem nada de pedagógico, ou seja, eles não estão interessados em trazer uma visão mais humanística de mundo para os seus alunos, não. Eles estão interessados mais no lucro, tá? Principalmente o Aristarco, o diretor desse internato. E esse mesmo sistema educacional brasileiro, ele vai estabelecer distinções sociais que marcam os estudantes para sempre. Então, por exemplo, se o aluno não paga a mensalidade, ele costuma ir mal no Ateneu, tá? Convém notar que, de acordo com a lógica do livro, esse tratamento prepara e condiciona o aluno para aquilo que ele encontrará na própria sociedade, uma vez que o Ateneu é reflexo da sociedade, uma vez que o Ateneu ele pode ser considerado um microcosmo. Bom, aqui eu coloquei um esqueminha para evidenciar as relações do Sérgio, tá? Bom, primeiro vamos falar do Sérgio, né, que é o protagonista e narrador ao mesmo tempo. O Sérgio, ele é explicitamente, então, um narrador protagonista, né? E a narrativa, ela possui um evidente foco em primeira pessoa. Apesar disso, a gente precisa reconhecer uma certa clivagem, uma certa divisão que se estabelece entre o narrador e o protagonista. Afinal, né, o protagonista é um menino experimentando as primeiras desventuras da vida longe da família. Já o narrador, ele é um homem adulto que julga as atitudes do Sérgio, garoto, e de todos que o rodeavam, né? Então, o Sérgio, ele primeiro vai se relacionar com Sanches, e a relação do Sérgio com Sanches, ela é marcada pela tentativa desse último, né, do Sanches, de obter os favores sexuais do primeiro, Sérgio, tá? Na condição de vigilante, que eram os alunos mais velhos, que ficavam responsáveis pelos novatos, o Sanches, ele se aproxima do menino recém-chegado e o auxilia nas lições. Em uma delas, ele inclusive faz uma leitura bastante provocativa do episódio Ilha dos Amores, tá? Que está presente nos Lusíadas, e no qual os navegantes portugueses, eles são agraciados com os favores sexuais das ninfas oferecidas pela deusa Vênus.
Então, o Sanches, ele conta uma história bastante provocativa para o Sérgio, né? E por conta de todo essa forçação de barra do Sanches, né, que estava meio que assediando o Sérgio, é que eu coloquei aqui amor repelido, né? Repelido por Sérgio, ok? O nosso protagonista, mais novo que o Sanches. Depois, o Sérgio se relaciona com Bento Alves, que gostava muito de ler, né? Esse personagem, ele irrompe na narrativa de uma forma muito heróica, porque ele conseguiu evitar a fuga do responsável pelo crime passional que havia ocorrido no colégio. O Bento Alves, que era forte e tolo, então ele parte para cima do Sérgio, né, assim como tinha feito Sanches, com nítidas intenções sexuais, tá? Mas aqui eu coloquei amor unilateral, porque apesar dele se insinuar, né, para o Sérgio, assim como tinha feito Sanches, e apesar dele fazer algumas coisas que o Sérgio não gostava, né, por exemplo, o Bento Alves, ele dava muito presentinho para o Sérgio, tá? E o Sérgio não gostava tanto disso, né? Surgiram comentários no Ateneu. Só que pelo fato dele gostar de leitura, assim como o Sérgio, vai ser um amor unilateral, né? Ele não é tão repelido quanto o anterior, né? Mas, de qualquer forma, ele é unilateral, porque o Sérgio, ele também não estava afim do Bento Alves. Depois a gente tem o Egbert, né? Então, depois dessas experiências, como que eu posso dizer, mal sucedidas, né? Depois dessas experiências afetivas mal sucedidas, o Sérgio finalmente vive uma boa fase com o Egbert, que é um aluno mais novo, diante do qual assumiria uma postura mais paternal, né? Então, como se o Sérgio evocasse a figura de um pai ou de um irmão mais velho, tá? A relação entre os dois, ela seria marcada pela compreensão mútua, tá? Então, amor recíproco, e pelo afeto, pelo menos até a chegada na narrativa da figura de Emma, né? Que corresponderia a um amor filial, porque a Emma, ela lembra muito a mãe do Sérgio, tá? O Sérgio se interessa pela Emma, mas ela lembra muito a mãe, né, do Sérgio. Por isso que é um amor filial, amor de filho, certo? Só lembrando que Emma é um anagrama para a palavra mãe e para a palavra ame. Então aqui eu coloquei os três homens com quem o Sérgio se relaciona. Então, primeiro o Sanches, né, um aluno mais velho, um vigilante, certo? Depois o Bento Alves, que era super forte, mas muito bobão, ele ficava dando presentinho pro Sérgio. E por fim o Egbert, que é um menino mais novo, com quem o Sérgio tem uma relação mais mútua, né? Uma relação mais simétrica, uma relação mais horizontal. Bom, agora falando sobre o incêndio, o último slide dessa primeira parte, o incêndio do Ateneu, que acontece no final do livro, ele tem vários sentidos. Ele sugere o fim do sistema de ensino, né, criticado na obra, bem como do autoritarismo que embasa esse sistema, e cujo maior representante é o diretor Aristarco. Ou ainda, né, representaria o fim de um regime político, que no caso é a monarquia, certo? Falando um pouquinho sobre o Aristarco, existe um episódio muito importante no qual ele expõe publicamente a homossexualidade do Cândido, que era um jovem sedutor. O seu par, o senhor Emílio Tourinho, né, o par do Cândido, ele também é castigado pelo autoritário diretor. O incendiário, o nome da pessoa que incendiou o internato é Américo, tá? E esse nome parece que não foi aleatório, porque ele remete aos Estados Unidos, que era uma nação republicana nessa época. O Franco é um menino que funcionava como bode expiatório do Aristarco. Ele recebia inúmeras punições, e em decorrência delas ele acaba morrendo. De qualquer forma, o nome Franco, ele nos lembra a França. E no fim do século XIX, era muito fácil associar a França
ou por extensão, né, toda a Europa, a monarquia. Já a América, como eu já havia dito, ela estava muito associada à república, tá? Principalmente por conta dos Estados Unidos da América. Então é isso, gente, essa primeira parte. Depois a gente volta com as 3 obras finais. Mas agora é hora do descanso, hora de tomar um cafezinho. Eu sei que eu falei bastante rápido, mas como é por vídeo, tem como vocês pausarem, tem como vocês voltarem e etc, né? E sempre lembrando que são 7 as obras. Então acaba ficando um pouco inviável falar de todas elas de uma forma muito calma, ok? Então, bom descanso para todos.